Ele é o pão do céu, o Deus Emanuel. João 6, 35, 40 dias de milagre. Fala assim, o meu milagre vai chegar. Fala, eu tenho fé, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Eu sei que o meu milagre vai chegar. Eu preciso de um milagre nesses 40 dias. E eu vou testemunhar para os irmãos. João 6, 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim nunca mais terá sede. Espírito Santo, fala comigo, fala com meu irmão, com a minha irmã, com essa pessoa que está, Senhor, pelo Facebook, que está assistindo esse culto. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Então fala conosco de uma maneira especial, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Ansiedade gera fome física. Você já ouviu falar de compulsão alimentar? A ansiedade, ela gera essa fome física em algumas pessoas. A falta do pão vivo também gera ansiedade. O pão vivo é Jesus. Quando nós comemos, esse texto diz que nós nunca teremos fome. Quando a gente se alimenta do pão vivo, esse pão vivo que a gente se alimenta, não deixa a ansiedade prevalecer, mas a falta do pão vivo gera ansiedade. E essa ansiedade da fome física, da compulsão alimentar, é por causa da ansiedade que as pessoas estão ansiosas. A multiplicação dos pães alimentou muitos ansiosos que continuavam ansiosos. Um rapaz lá perto da minha casa, eu vi ele pegar marmita numa igreja que estava oferecendo marmita, e mais tarde eu ouvi ele dizendo assim, eu nunca fico sem a minha maconha, eu faço os meus corres. Ou seja, pessoas ansiosas, pessoas que se alimentam de pão, que só estão atrás de pão, elas sempre vão estar somente atrás de pão. Então, a multiplicação dos pães alimentou muitos ansiosos que continuaram ansiosos. Pessoas que só querem o pão da terra. Mateus, capítulo de número 4, versículo de número 4, Jesus está falando isso. Ele fala assim, nem só de pão viverá o homem. Está escrito aqui. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Depende de qual pão você quer. Vira para o teu irmão que está do seu lado, carinhosamente, e fala assim, depende de qual pão que você quer. Jesus disse em João 6,51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, se o pão vivo que veio do céu, então todos estão alimentados. O pão veio, mas João 6,35 diz assim, aquele que vem. Não significa que o pão vivo veio do céu e todos estão alimentados. Como que as pessoas estão ansiosas? Como que as pessoas estão atrás somente de milagre, do pão da terra, e estão alimentados do pão vivo? É um paradoxo, não bate, não fecha essa conta. As pessoas que se alimentam no pão vivo, o texto que nós lemos inicialmente, João 6,35, diz assim, aquele que vem a mim nunca mais terá fome. Então, o pão vivo veio, diga glória a Deus. Mas nós precisamos ir para o pão. O pastor Té estava pregando, a mensagem falou muito comigo às 9 horas. A mulher, ela disse, eu não tenho nada, mas ela tinha azeite, diga glória a Deus. A gente tem que ter alguma coisa. Tem que ter, nem que for um pouquinho. O pastor Té falou, quando acabou as cestas, parou o milagre. Então tinha que ter cesta para poder pôr azeite dentro. Tem que ter azeite, tem que ter cesta, tem que ter alguma coisa. Você tem que ir até Deus.
O pão vivo veio. Por que as pessoas não estão se alimentando do pão vivo? Aquele que vem a mim não terá fome. Tem pão, mas para acontecer milagre, precisa ter disposição. Você pode repetir carinhosamente após mim? Tem pão, mas para ter milagre, precisa ter disposição. Porque se nós não formos até Jesus, o pão que alimenta de verdade é trocado por prato de lentilha, o pão que alimenta de verdade, que é o pão vivo que desceu do céu, é trocado por marmitas de rua. O pão que alimenta de verdade é trocado por milagre, por multiplicação de pães. João, capítulo de número 6, versículo de número 26. João 6, 26 está escrito assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Jesus diz: você só quer pão, você só quer se saciar. Nós cantamos aqui: eu nunca vou me saciar, mas nós estamos falando do pão vivo. Nós queremos mais do pão vivo, e Deus quer derramar mais sobre a nossa vida. Mas existem pessoas insaciáveis, pessoas que só querem encher a barriga, se tornam pessoas que reclamam de barriga cheia. Você quer ver uma pessoa vitoriosa? Irmãos, eu admiro o pastor Tércio, os pastores que tem aqui, pastor Orlando, pastor Diogo. Eu fico só olhando para ele e aprendendo. Você não vê o homem reclamando. Pessoas que querem encher a barriga se tornam pessoas que reclamam demais. Quando você chega perto de uma pessoa, ela está reclamando demais. São pessoas que reclamam de barriga cheia. Pessoas que vivem o milagre, só tem coisa boa chegando, só tem coisa boa para passar. Crê que o Jesus é que dá essa coisa boa para nós. São insatisfeitas porque têm fome e sede de vingança. Pessoas que reclamam de barriga cheia, elas são insatisfeitas, elas nunca se saciam. Nunca é ela que está errada. Nunca é ela que tem que ir até Jesus. É Deus que tem que fazer milagre para ela. É um tal de cancelamento, de ódio de político. Uma coisa é indignação. E outra coisa é ódio. Fala assim: eu me alimento do pão vivo. Eu quero o pão vivo que desceu do céu. Então, nós vamos receber somente bênçãos, somente coisas boas. Mateus, de capítulo número 5, de versículo número 6. Mateus 5, 6 está escrito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Veja o que a palavra de Deus está falando conosco nessa manhã. Feliz aquele que tem fome e sede de justiça. Nós temos que ser insatisfeitos para que a gente possa alimentar do pão vivo. Não insatisfeitos com o irmão, com a irmã, com o político. Todo mundo é errado, menos a gente. Aquele que vem a mim nunca mais terá fome, será satisfeito. Por quê? Porque tem fome e tem sede de coisas espirituais, de justiça. Existem pessoas que precisam percorrer um longo caminho de volta para depois viver o milagre. Essa pessoa está longe do pão vivo, está longe do milagre. Essa pessoa que reclama de barriga cheia, essa pessoa que só está atrás de pão, ela está longe do pão vivo e está longe do milagre. Ela precisa percorrer um longo caminho de volta para viver o milagre depois. Para viver uma vida de milagre, é preciso andar na dimensão do milagre, na dimensão da fé. Nesses 40 dias teve um dia lá que estava falando sobre a dimensão do milagre. Jeremias 6, 16. Eu já estou indo para o final da mensagem. Jeremias 6, 16. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem. Perguntem pelos caminhos antigos. Perguntem pelo bom caminho. Sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Então, a Bíblia fala que nós precisamos andar pelo bom caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade,
Eu sou a vida. Quem se alimenta mais, anda mais. A Bíblia diz que Elias entrou numa caverna e ficou lá na caverna. E Jeremias, e 1 Reis 19, diz que o anjo ia alimentar ele fisicamente para que ele pudesse percorrer o caminho. Então, nós precisamos de alimento físico para que a gente possa percorrer o caminho. O anjo de Deus está falando para você, levanta e come. Se alimenta do pão vivo. Come por causa do caminho. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E para finalizar, o último versículo, João 4, 34. Irmã Paula é fera, eu fico falando versículo rápido aqui, a irmã Paula vai lá e pum, coloca. João 4, 34. Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. O pão vivo que desceu do céu, fala para nós, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. O pão vivo que desceu do céu fala isso para nós. E eu e você precisamos desse alimento. Nós nunca mais vamos ter fome, igreja, se nós precisamos escolher. Eu quero pão vivo ou eu quero somente alimento? Porque a insatisfação, a raiva, a inquietação que é gerada nos homens é falta do pão vivo. Pão vivo, você vai viver milagres. Como eu cantei nesse louvor,